Arro pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, e temos aí um começo de dia muito jupiteriano, porque a Lua continua no signo de Sagitário, convidando a gente a trabalhar o otimismo, a expansão, a fé e também as nossas crenças. E o primeiro aspecto que a Lua faz ocorre às 5h54 da manhã, que é justamente uma oposição a Júpiter. É um aspecto desafiador, mas é com um grande benéfico. No geral, esse aspecto pede para a gente tomar cuidado com exageros, né? Então, tomar cuidado aí com exageros de qualquer tipo. Mas ele acontece esse horário da manhã e muito próximo do trígono da Lua com Quirón, que acontece 6h55. Então, um grande convite aqui é você aproveitar essa manhã para refletir sobre suas crenças e como elas têm levado, né, governado a sua vida. Então lembra que a gente acaba co-criando a nossa vida com os nossos pensamentos, de alguma forma ou de outra, e a oposição a Júpiter pode ser uma oportunidade da gente encarar de frente, até pensando em relacionamentos, até pensando, né, em como a gente acontece, né, os eventos na nossa vida. E o trígono com Quirón, ele convida a cura. Né? Então é um momento muito interessante para perceber se tem alguma crença aí, alguma forma de enxergar a vida, de pensar a vida, que pode, primeiro, né, ser oriunda de uma ferida, porque veja, às vezes a pessoa foi traída, né? Vou dar só um exemplo aqui para todo mundo entender. Mas a pessoa foi traída e aí aquilo doeu muito, gerou uma grande ferida e por ela ter sido traída, ela gerou uma crença de que o mundo é hostil, de que as pessoas não são confiáveis, de que ela vai ser traída de novo. E aí o que acontece? Se ela vive com essa crença, ela vai viver um mundo que provavelmente vai trazer isso para ela. Ou seja, ela vai acabar encontrando pessoas que vão traí-la de novo, ou vai ficar sofrendo porque não vai conseguir se relacionar. Então veja, né, a gente pode ter uma ferida que gera uma crença e essa crença acaba gerando mais feridas. Então vamos ficar de olho, pode ser uma manhã muito interessante nesse sentido, porque eu trabalho muito com a astrologia terapêutica, né? Então a ideia é olhar o mapa como um guia para a gente poder se entender e seguir pelo nosso caminho evolutivo. Falando em caminho evolutivo, 8h06 da manhã, a Lua faz uma quadratura com os nodos lunares. E hoje, não só a Lua fala com os nodos lunares, porque quando for 8 horas e 54 minutos da noite, 20h54, o Sol também fala com os nodos. Então, pessoal, hoje é uma quinta-feira, onde os dois luminares, o Sol e a Lua, estão em contato com os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão. Olha que quinta-feira interessante para você refletir. Se você está seguindo o seu caminho de alma, se você está indo para onde a sua alma decidiu ir quando ela encarnou aqui. E eu sempre falo que o mapa astral ele é como se fosse um manual de instruções, ele é uma forma da gente lembrar, né? Porque às vezes a gente encarnou aqui nesse plano, a gente fez ali todo porque assim, vou contar, né? Pelo menos na visão que parte da astrologia e de grande parte da espiritualidade. A gente escolhe encarnar aqui em determinado momento. Né? Então é como se a gente ficasse olhando ali o momento perfeito para o nosso aprendizado. E esse momento não é à toa. É tudo que inicia, tudo que nasce num determinado momento, pega as energias daquele momento. O próprio Carl Jung falava disso. E o mapa astral é como se fosse uma bênção, que é um manual de instrução que foi deixado para a gente. Né? Então, você escolheu encarnar num determinado momento e esse momento tem um significado, esse momento tem uma energia, você começou a vida nesse momento e você pode estudar o seu mapa para entender o que a sua alma queria. Porque quando a gente vem aqui para esse plano, é comum a gente esquecer, e inclusive a própria sociedade, enfim, a criação, e deixando a gente sem saber, né? Porque a gente vai seguindo aí cultura, crença e assim por diante. Então é uma quinta-feira muito especial para você refletir sobre isso. E se perguntar, né, onde é que está a minha cauda do dragão? Onde está a minha cabeça do dragão? Então, de onde eu vim? Quais são os aprisionamentos kármicos que eu tenho que tomar cuidado para não ficar ali presa ou preso inconscientemente? E onde está a minha cabeça do dragão? Para onde eu tenho que ir? Né? Qual é a energia? Né? Qual é o signo que está lá? Qual é a casa? Então hoje é um dia muito legal para isso. E assim, tem toda uma sincronicidade porque a Lua ela fala com os nodos, né? Então ela tem essa tensão ali com os nodos, 8h06 da manhã. E
Quando for 15 horas e 28 minutos, 3:30 da tarde, a Lua faz uma quadratura com Saturno. Saturno é um outro ponto do mapa que cobra muito, né, que a gente viva aí o nosso caminho. Né? Aliás, é muito comum, pode perceber, se você estudar astrologia, vem estudar astrologia comigo no curso, você vai começar a entender isso, pode perceber que muitas e muitas pessoas têm grandes mudanças de vida perto ali do retorno do Saturno. Né? Ali, vamos colocar ali uma orbe, né, um pouco folgada ali, de 27 aos 31, 32 anos, tem ali um período muito forte de mudança. Geralmente, dentro desse período, acontece alguma coisa muito marcante e geralmente acaba dando uma reviravolta na vida. Eu mesmo tive a minha mudança total aí, né, de carreira nesse momento do retorno do Saturno. Se você já passou por isso, pode relembrar e se quiser compartilhar aqui nos comentários, compartilha, né, para todo mundo também ficar sabendo. Eu já falei de mim, né? Eu tive uma grande mudança, né, na questão da carreira, principalmente no meu retorno do Saturno, que contou com uma retrogradação do Saturno, ou seja, é como se eu tivesse tido aí 3 retornos de Saturno, porque o Saturno passou uma vez, deu aquela cobrança, ele retrogradou, passou de novo, cobrou de novo, aí mandou movimento direto, passou de novo e cobrou de novo. Então eu tive ainda essa bênção, estou colocando aqui de brincadeira, né, de ter o Saturno passando 3 vezes por cima dele por conta da retrogradação. Então a Lua quadratura com Saturno nessa tarde de hoje começa a trazer um tom mais sério e começa a trazer assim, ela é como se tivesse ela freasse um pouquinho o ímpeto otimista de Sagitário, né? Então Sagitário convida aí a expansão, ao otimismo, a acreditar na vida, mas o Saturno vem testar e vem falar, beleza, acredite na vida, mas faça a sua parte. Eu acho que é muito interessante isso, porque a astrologia ela mostra, a gente tem as duas coisas. A gente tem que acreditar na vida, mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Isso é Júpiter e Saturno interagindo. Né? O Júpiter ele traz oportunidades, bênçãos, tende a ser aí, né, aquele apoio espiritual que a gente recebe. Mas o Saturno fala, beleza, você vai ter isso, mas faça o que tem que ser feito, né? Dê o seu passo. Então é uma tarde que pode trazer ali alguma cobrança, talvez até um certo desânimo, alguma coisa assim, mas você já está sabendo aí, então fica ligado para não cair num pessimismo, que é o lado ruim de Saturno. E também a quadratura com Saturno já anuncia que às 16h57 a Lua entra em Capricórnio. E aí também, vamos dizer assim, a gente começa, olha que interessante, né? A gente começa um dia bem jupiteriano, bem sagitariano, porque a Lua em Sagitário fazendo contato com Júpiter. Aí a gente à tarde começa a mudar a energia para uma energia mais saturnina, capricorniana, porque a Lua faz contato com Saturno e entra em Capricórnio. Então à tarde, né, vai ser já no final da tarde, vai ser umas 5 horas quase, mas pode ser aquele momento ali de vir aquela cobrança, aquele ímpeto de preciso seguir meu caminho, preciso subir a minha montanha. A questão da carreira que eu comentei aqui, até porque os nodos lunares estão aí sendo estimulados. E veja, né? Quando eu falo de cabeça e cauda do dragão, não é só trabalho, não é só carreira, tá? Vamos lembrar que às vezes a sua cabeça do dragão, ela pode estar apontando para uma casa que fala muito de um desenvolvimento emocional, de um desenvolvimento espiritual, que vai fazer parte, claro, se você puder ter uma carreira que coincide com esse conhecimento, fica muito melhor. Né? Por isso que é interessante conhecer o seu mapa como um todo. Então a Lua entra em Capricórnio e ela faz, às 19h55, a quadratura com Netuno. Então, assim, por um lado, a Lua entra em Capricórnio, trazendo aquela coisa de produtividade, de realização, de aterramento, né? Só que, como temos o Netuno agora no início de Áries, ela se esbarra ali no Netuno, que deixa um pouco nebuloso isso. Então pode ser uma noite de hoje não tão produtiva quanto a gente gostaria, no sentido de Capricórnio, né? Capricórnio querer produzir, mas pode ser um grande convite ao trabalho com a espiritualidade, a investigação do inconsciente. Então, novamente, né? A gente começa num dia terapêutico e termina no dia terapêutico também, porque a quadratura com Netuno pode falar sobre questões profundamente enraizadas no nosso inconsciente. E é uma boa preparação também para o sono, né? Os sonhos. Aliás, eu estou gravando aqui no dia anterior, né? Estou gravando aqui na quarta-feira e eu estava assistindo uma aula, né, do Siddhartha Ribeiro. Já falei bastante dele aqui, gosto bastante. Já li o livro dele, Oráculo da Noite, muito tempo atrás. Aliás, eu uso esse termo aqui, né, para falar dos sonhos. Ele é um pesquisador brasileiro que fala muito sobre sono, sonhos, enfim, ele
também tem um contato com a espiritualidade. E eu estava assistindo uma aula dele sobre sono e sonho, e é uma coisa maravilhosa, né? Então, prepare-se, pode ser que é uma quinta-feira aí que convida você, nesse finalzinho de tarde, noite ali, a uma grande preparação para essa jornada que é o mundo dos sonhos. E eu sempre falo, né? Se você for como eu e começar a prestar atenção no seu sono, nos sonhos, né? Para poder receber insights e também perceber a importância do sono, do bom sono, para toda a sua vida, você vai realmente falar, putz, que maravilha, vou me preparar mesmo para essa jornada noturna, fazendo tudo o que for possível. E assim, eu poderia fazer uma live inteira, eu estou pensando nisso, né? Acho que eu já fiz isso uma vez, nem lembro, mas as lives elas vão ficando para trás, né? Mas estou pensando aí, de repente, comenta aqui se você acharia interessante fazer um aulão aí sobre sono, e aí trazer boas práticas, tudo que eu já estudei, eu aplico na minha vida, inclusive, né? Sobre a questão do sono. Porque, pessoal, eu vou falar aqui novamente, eu trabalho muito com saúde, sou consultor de bem-estar, quer trabalhar a saúde, né? Natural, vem comigo, manda mensagem, e aí você pode, né, ter esse apoio. E assim, o sono é um pilar fundamental, né? Inclusive, eu não assisti a aula inteira ainda, né? Eu parei de assistir a aula para gravar aqui. Mas uma pesquisa que ele mostrou que eu falei, nossa, que doido. E essa informação eu não lembro se eu já tinha pegado algum livro, alguma coisa. Mas a questão do sono para gerar empatia, né? O bom sono. E que uma pesquisa mostrou que quando uma pessoa dorme bem, ela tem mais empatia e mais tolerância, ou seja, o cérebro dela tem mais tolerância com outras pessoas. E quando ela dorme mal, né, era meio que de se esperar, que é o famoso mau humor, né, ela tem menos empatia e menos tolerância. E isso medido no cérebro. Então, assim, a pessoa, o cérebro sinalizava lá com o estresse quando a pessoa chegava perto e quando a pessoa tinha dormido bem, o cérebro sinalizava menos, era uma coisa assim. Então é muito, muito legal entender. Não é à toa que a gente dorme, né? É só lembrar que a gente passa aí, deveria passar cerca de um terço da nossa vida dormindo, não é à toa. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira. Nos vemos lá no Instagram. Eu estou compartilhando algumas coisas nos stories, a gente vai trocando uma ideia por ali. Quem quiser, compartilha aqui esse episódio porque ajuda bastante. Deixa seu like, comentário e me marca lá no Instagram para eu ver que você compartilhou. E é legal quem comenta, quem aparece, né? Porque aí a gente se vê, eu consigo ver quem está comentando, quem está compartilhando, quem está participando aqui dessa nossa conversa diária. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.